Um caso chocou moradores da cidade de Mandirituba. Um pai arrombou a casa e encontrou a filha já morta. Olha o drama. Isso após ser avisado pela mãe do ex-marido da vítima de que ela foi espancada. Entenda a história. Joyce Kushner tinha 24 anos, conheceu ainda jovem o marido Matheus. Os dois eram casados e tinham um filho. Matheus era agressivo e ciumento. Eles estavam em um relacionamento aí de 10 anos, eles têm um filho de 8 anos, e mais ou menos aí uns 2 meses, apesar após muitos problemas no casamento, né, com essa postura dele bastante agressiva, ela decidiu tomar a decisão de se separar. Com medo, foi até a delegacia e conseguiu uma medida protetiva contra o ex-marido. Isso aconteceu no final do mês de abril, mas a decisão da justiça não impediu Matheus de matar a ex-companheira. Mandou mensagem ameaçando meus tios, ameaçando ela, dizendo que se ela não voltasse para ele ia matá-la, enfim. E ela fez o que é aconselhado a fazer, né? Procurou a justiça. Mas infelizmente a medida protetiva não foi capaz de protegê-la. Foi nesta casa, na zona rural de Mandirituba, que o crime aconteceu. Imagens de câmeras de segurança mostraram a polícia passando pelo local logo após o crime. A gente sabia que o casal brigava, mas não esperava que isso fosse acontecer. O meu tio recebeu uma ligação da própria mãe do assassino, porque de fato é um assassino, o Matheus, dizendo... Adilson, vai lá ver a Joyce, porque o Matheus chegou aqui em casa dizendo que fez e a gente acredita que ele tenha batido na Joyce. Nesta outra imagem, é possível ver o carro do pai de Joyce chegando para socorrer a filha. Segundo relatos de vizinhos, o pai pegou a filha já desfalecida e correu para o hospital. As amigas contam que Joyce se destacava pela beleza e pela inteligência. A gente fica com uma tristeza e uma revolta, né? É muito revoltante isso, porque ela tinha medida protetiva, mas não resolve, né? Nunca resolve, porque mesmo assim eles vão atrás e acabam fazendo, e é muito triste, porque ela era uma menina tão nova, tão bonita, tinha uma vida pela frente, né? Horas antes de ser morta pelo ex-companheiro, Joyce jantou na casa dos pais. Ela estava arrumando a mudança. Queria deixar a casa que viveu com o ex-marido, pois temia pelo pior. Vizinhos testemunharam por meses a violência que Joyce sofria. Ela constantemente se queixava de Matheus. 15 dias atrás foi escutado ela bradando dentro de casa pedindo socorro. A vizinha do lado ali veio, né, socorrer ela, abriu o portão, ela saiu com o piazinho e pegou o piazinho, enfiou o piazinho dentro do carro e saiu. O filho da Joyce com o Matheus, um piazinho de 6 anos, não estava aqui na casa na hora do crime. Segundo as informações, o menino foi dormir na casa dos avós. Foi nessa hora que o Matheus passou por esse portão, arrombou a porta e acabou espancando a ex-mulher até a morte. O que a família espera é que o assassino vá para a cadeia. Num grupo, numa rede social, ele alegou que na hora do crime estava em surto e chegou a fazer outras ameaças. Esse negócio de ele dizer que agora é doente, que teve um surto, que vai para o hospital, é uma forma dele tentar escapar da justiça. Porque, não, ele não é doente, ele é um assassino, um bandido, e assim, ele machucou muito a minha prima, muito. Matheus, eu desejo sinceramente que você pague por toda a dor que você causou para minha família. E eu sei que eu quero muito que você pague aqui na Terra, porque eu acredito na justiça. Mas se você não pagar aqui, certamente você vai pagar com o cara lá em cima. Porque você acabou com a nossa família. Vocês viram aí a cara do assassino? Do Matheus? Desse covarde? A mulher procurou a justiça, tinha medida protetiva e o covarde assassino, mesmo assim, ignorou tudo. Só que é o seguinte, vocês viram ali o depoimento da parente, dizendo que quer que o Matheus pague aqui, que ele seja julgado. Ele não será julgado. Ele não será preso. Aliás, ele não vai cumprir um dia sequer de cadeia. Nenhum dia! Ele não será condenado. Você deve estar achando estranho, né? O cara fazer tudo isso e não vai pagar? Não, não vai pagar. Para a justiça, não.
Por quê? Deixa eu conversar com o Léo. Ô Léo, explica para as pessoas por que esse Matheus não será condenado e não será julgado. Porque ele está morto, Paulo, é isso mesmo. Ele foi morto nesta tarde, por volta das 13h30 da tarde, em Agudos do Sul, quando entrou em confronto com policiais da Rony. Isso tudo aconteceu nas últimas horas. Nós estivemos lá, temos imagens dessa ocorrência policial. O que aconteceu? O Matheus Lisboa, ele comete este assassinato durante a madrugada. A gente está falando de menos de 24 horas. Aí ele foge. Para onde que ele fugiu? As informações repassadas para a Polícia Militar eram o seguinte: olha, eu vi o Matheus estava numa moto da cor tal, ele passou por a zona rural de Mandirituba. Ah, mas agora eu vi ele à tarde na hora do almoço em Agudos do Sul. A polícia reforçou o patrulhamento até que deu de cara com quem? Com o Matheus. Pediu para que ele parasse, deu voz de abordagem, ele não parou, acelerou a moto até que terminou neste cruzamento que a gente está vendo aí nas imagens, cheio de viaturas policiais. A polícia então pede para ele parar mais uma vez. Ele já desce armado, atira em direção aos policiais, que claro, reagem para proteger a vida de todos os agentes, acertam os tiros no Matheus, que é morto. O policial militar responsável por esta operação conversou com a gente e traz mais detalhes de como é que terminou desse jeito, como é que foi o desfecho dessa história. As equipes de inteligência da Rony e demais equipes começaram a procurar esse indivíduo e as informações deram conta de que ele estava na região de Agudos, onde a princípio ele tem parentes. A gente também tinha a placa da moto, que provavelmente ele estava utilizando. Então, devido a isso, desde ontem, hoje de manhã, parte da tarde, as equipes Rony intensificaram o patrulhamento na região de Agudos do Sul. E durante esse patrulhamento foi possível realizar a abordagem do indivíduo em via pública. Foi uma abordagem frontal, vindo de frente com a viatura. Realizamos a abordagem, ele desceu da moto e iniciou uma fuga em uma região de mata. Alguns metros para dentro, ele efetuou disparos contra a equipe policial e foi alvejado. Ele não resistiu e veio a óbito. Mérito para a Polícia Militar, que conseguiu em cerca de 12 horas, Paulo, se a gente for contar exatamente do momento que acontece esse crime na madrugada, em Mandirituba, até o momento em que ele é interceptado pela Polícia Militar, pelos policiais da Rony, dá 12 horas, pouco mais do que isso. É um curto período de tempo onde chegam até esse sujeito que prefere atirar em direção aos policiais. E aí, claro, os policiais revidaram, uma vez que a gente está falando de um ponto, a gente tem imagens aí da ocorrência, logo do lado da câmera ali, onde a gente, claro, não mostrou porque não era relevante, mas tem uma residência, do outro lado tem outra residência, ou seja, o Matheus colocou em risco não só a vida dos policiais, mas a vida dessas pessoas que não tinham nada a ver com a situação. Então, essa história termina desse jeito, mais trágica impossível, já que a gente está falando de uma morte, um assassinato que acontece na madrugada, Paulo, e agora a gente tem uma outra pessoa, o responsável, que não será julgado, como você muito bem disse, Paulo, não irá ficar 1 minuto, 2 minutos, 1 hora ou 1 dia na cadeia, e não vai ser julgado, já que foi morto, portanto, diante dessas circunstâncias, né? Forçando a Polícia Militar a fazer isso. E tem mais um detalhe, Paulo. Tem uma criança no meio dessa história, filho dos dois personagens dessa história. E claro, já iria ficar sem a mãe, agora fica sem o pai, a família destruída diante dessa situação. Tudo por conta de ciúmes, esses ciúmes obsessivos, que como a família disse, era alimentado já há um bom tempo. E aí, mesmo com medida protetiva, a história terminou de forma muito trágica em Mandirituba, também percorrendo toda a região de Fazenda Rio Grande, que investiga esse caso, e agora também Agudos do Sul, Paulo. Obrigado, Léo. Eu sei, né? Vai dizer assim, tem gente que vai dizer que pena que matou, deveria ficar vivo para cumprir a pena. Mas num Brasil, onde tem tantos assassinos que ficam soltos, mesmo sendo réu confesso, dizendo matei, confirmando que matou, aí recorrem, ficam soltos. A família ia sofrer tanto para ver ser feita a justiça, que não sei se não foi melhor mesmo que ele vaze de uma vez, porque quem tem coragem de matar uma pessoa que disse que amava, tem coragem de tudo. E outra coisa, não dá nem para dizer que ele fez na violenta emoção, porque já tinha uma medida protetiva, ele já vinha atazanando a vida desta mulher com frequência, porque senão não tem ordem judicial, não é? Ela ia sair da casa onde morava com ele teve tempo de sobra para refletir, tanto que a sua mãe, a mãe do Matheus, que ligou para a família, digo, olhem,
Preste atenção, porque eu acho que o meu filho cometeu uma besteira aí e bateu na mulher. A própria mãe do Matheus não concordou com a ação dele. Tanto que ela mesma foi atrás de informar a família da jovem assassinada. Eu só preciso, gente, fazer uma vírgula aqui, que é a questão, nós vimos uma entrevistada ali dizendo, não adianta a medida protetiva, como sempre, não adianta nada. Ela falou mais ou menos isso. Eu preciso discordar dela. Nós temos inúmeros exemplos de que a pessoa está com razão, que mesmo com a medida protetiva eles atazanam, eles machucam e eles matam. Mas a gente dizer que a medida protetiva não serve para nada seria um desserviço da minha parte. Por quê? Não é essa senhora que falou isso. Eu estaria incentivando as mulheres que são vítimas a não procurarem proteção. E tem sim muitos homens presos em razão da medida da Maria da Penha. Então não está correto a gente dizer, mulheres não procurem a justiça, não procurem abrigo da lei. Aí fica pior, fica pior. Eu volto a repetir, eu conheço gente que foi presa por conta, homem foi preso por conta da lei da Penha, Maria da Penha. Se aproximou e crau. Hoje não chega mais perto. Se não tiver a medida protetiva, eles continuam. Mas reconheço que há muitos casos que mesmo com a medida protetiva, eles estão pouco se lixando. Ele brincou, não é? Brincou com a família, brincou com a lei e brincou com a polícia. Agora, a brincadeira dele custa uma criança de 6 anos sem pai e sem mãe. Né, seu Matheus? Não sei se no inferno tem televisão. Se tiver televisão no inferno, você está me ouvindo, né?